Olha, dizem que nos bastidores do poder, uma teoria explosiva está circulando. Uma manobra de altíssimo risco que estaria em jogo. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise bem contundente, baseada em dados, que aponta para um plano secreto que poderia simplesmente virar o cenário eleitoral de cabeça para baixo. Pensa só, parece até roteiro de filme, né? O principal nome de uma chapa, há poucos meses da eleição, simplesmente sair de cena. Mas é exatamente essa a questão que alguns dados recentes, segundo essa análise, estão colocando na mesa. Vamos entender que história é essa. E o ponto de partida é esse número aqui, de uma pesquisa do Poder Data, que acendeu um baita sinal de alerta. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, aparece com 36% de avaliação positiva, contra só 21% de negativa. Em um governo que está com a popularidade pressionada, um ministro da Economia com saldo positivo é algo que, no mínimo, chama muita atenção. E é aqui que o cenário se complica de verdade, criando aquele contraste que, de acordo com a fonte dessa tese, alimenta o pânico nos bastidores. Enquanto os números de Haddad surpreendem para cima, a rejeição ao presidente Lula está indo no caminho contrário, numa tendência de alta. É nesse contexto de pura tensão que a fonte da nossa análise apresenta a teoria central dela, o tal do Plano Biden. A ideia seria basicamente uma troca de candidatos, com o Haddad assumindo o lugar de Lula. Um movimento que seria inspirado num debate bem recente e controverso lá da política americana. E o ponto crucial dessa comparação é a definição do tal erro Biden. A fonte argumenta que o erro fatal é esperar demais. Quando um líder com rejeição alta insiste em continuar, pode ser que quando ele finalmente decide pela troca, já seja tarde demais. A lição seria clara: não se espera o navio afundar para depois pensar em trocar o capitão. E esse slide aqui mostra perfeitamente o dilema estratégico que a análise aponta. De um lado, manter o rumo atual e correr o risco de uma derrota que parece cada vez mais possível. Do outro, uma cartada de altíssimo risco. Fazer a troca agora, na esperança de que ainda exista tempo para virar o jogo. Mas por que esse alarme todo? É só especulação? Segundo a fonte, não é não. Vamos agora dar uma olhada nos números que estariam alimentando essa conversa sobre um plano secreto de sucessão. Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em dezembro, a liderança era confortável, de 12 pontos sobre o principal adversário, Flávio Bolsonaro. O caminho para a reeleição parecia bem tranquilo. Agora corta para o presente. E o quadro é uma inversão dramática. Aquela vantagem de 12 pontos não só evaporou, como virou uma desvantagem de 1 ponto. É uma virada total de 13 pontos em poucos meses. Isso mostra a velocidade vertiginosa com que o humor do eleitorado pode mudar. E para completar esse cenário de alerta, talvez o dado mais chocante para a campanha vindo da Atlas Intel: 73% de desaprovação entre os eleitores mais jovens. Um eleitorado crucial que, segundo esses números, parece ter se desconectado completamente do governo. Bom, apesar desses números todos serem bem alarmantes, a fonte dessa análise argumenta que o plano esbarra num obstáculo que ela considera intransponível. E não é um obstáculo político ou estratégico, não, é pessoal, o que a fonte está chamando de veto do narcisismo. A análise da fonte sobre esse ponto é bem direta, quase brutal. Ela aponta a personalidade do próprio presidente como a principal e talvez única barreira para qualquer plano de substituição. A ideia de ceder o protagonismo, mesmo que por um bem maior, iria contra a natureza dele. O raciocínio da fonte, então, se divide em 4 pontos. Primeiro, a personalidade dele impediria essa saída de cena. Segundo, um histórico de não preparar sucessores fortes. Terceiro, uma visão de que aliados muito competentes são, na verdade, ameaças em potencial. E, por fim, o risco real de que uma troca forçada causaria uma fratura na base que seria impossível de consertar a tempo. Mas vamos fazer um exercício de imaginação aqui. E se, contra tudo e contra todos, o plano acontecesse? A fonte dessa análise levanta outra questão crucial. O sucessor, nesse caso o Haddad, não estaria, na verdade, caindo numa armadilha? A pergunta parece óbvia. Um nome novo não significaria uma nova chance? A oportunidade de zerar o jogo e reconquistar a confiança? Pois é, a resposta, de acordo com a fonte, é muito mais sombria e complicada. O sucessor receberia o que a fonte descreve como uma herança maldita. Primeiro, ele herdaria automaticamente toda a rejeição acumulada do governo. Segundo, teria que responder à pergunta fatal: se você tinha a solução, por que não a aplicou como ministro? E terceiro,
a ausência do carisma e daquela habilidade de comunicação que, pro bem ou pro mal, são a marca registrada de Lula. E assim a gente chega ao clímax da análise, ao veredito final da fonte sobre toda essa teoria de um plano secreto nos bastidores. E a conclusão, para ser bem direto, é avassaladora. A fonte usa palavras de uma dureza extrema para selar a posição dela, e é importante deixar claro que esta é a opinião do autor original. A afirmação é que, por uma questão de perfil psicológico, Lula jamais abriria a mão da candidatura, não importa o que as pesquisas ou os estrategistas digam. Portanto, para a fonte que baseia esta análise, toda a especulação, os números, o pânico e as estratégias de bastidores, tudo isso morre na praia. A troca não vai acontecer porque a decisão final não seria estratégica e sim pessoal. Isso tudo deixa uma pergunta final pairando no ar. No jogo do poder, o que vai pesar mais? O cálculo frio da estratégia para se manter no comando? Ou a vontade indomável de um líder de permanecer no centro do palco, custe o que custar? A resposta para essa pergunta vai definir o nosso futuro.